Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Adelmo Dias Ribeiro, eu estou aqui hoje para conversar um pouco com você sobre o benefício de prestação continuada, também conhecido como BPC ou por LOAS, tá? Se você tem interesse no tema desse vídeo, eu peço que continue nele. Gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, para que desse um like no vídeo, para que comentasse, interagisse. Isso é extremamente importante para a gente aqui no YouTube, tá? Quando você interage, quando você dá o like, o nosso vídeo alcança mais pessoas, o nosso vídeo ele se espalha pelo YouTube e a gente tem a possibilidade de nutrir um crescimento no canal. Então dedica esse momento para isso, é extremamente importante, tá? Sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo. Hoje o tema que eu escolhi para tratar diz respeito ao BPC-LOAS, tá? É um benefício previdenciário que é devido à pessoa de baixa renda, que seja ou idosa, acima de 65 anos, ou portadora de deficiência, tá? Portanto, é o benefício destinado aos vulneráveis. Sejam aqueles vulneráveis por força da deficiência, sejam aqueles vulneráveis por força da idade. A gente sabe que o avanço da idade de uma pessoa faz com que essa pessoa cada vez menos consiga se posicionar no mercado de trabalho, cada vez menos consiga ter uma renda digna, e isso evidentemente tem que ser objeto de uma tutela estatal específica. E nesse contexto, o legislador brasileiro criou o benefício de prestação continuada para proteger tanto os idosos como os deficientes. Doutor, você poderia explicar mais sobre esses requisitos para a concessão do benefício do BPC-LOAS? Sim, vamos lá. Vou explicar um pouco mais sobre esses requisitos. O que é deficiência, né? A deficiência pode ser conceituada, e essa é a interpretação mais moderna, inclusive a interpretação que está exposta na lei que regra o LOAS, né? A Lei 8742, que diz que a deficiência é aquela condição de longo prazo das mais diversas naturezas. Aqui eu falo de natureza intelectual, natureza física, natureza sensorial, natureza mental, enfim, um impedimento de longo prazo que te impede de concorrer em igualdade de condições com as outras pessoas na sociedade. Isso é a deficiência, tá? Então, para você ter direito ao LOAS, ao BPC, além de você ter baixa renda, ou seja, uma renda inferior a 1/4 de salário mínimo per capita por pessoa na família, você, além disso, você tem que ter ou uma deficiência, né, ou um quadro etário avançado, ou seja, você tem que ter mais de 65 anos de idade. E se você tiver 60 anos, doutor, eu posso conseguir o LOAS? Não pela questão etária, a menos que você tenha alguma deficiência, porque se você tiver uma deficiência, a sua idade não vai importar. Por exemplo, eu tenho vários processos de menores portadores de autismo, né, que pedem um benefício de prestação continuada por estarem em situação de vulnerabilidade social. E eles têm direito, por quê? Aqui você não faz uma avaliação da questão etária, você faz uma avaliação da questão da deficiência. Então isso tem que ficar bem claro para vocês. Deficiência é uma coisa, questão etária é outra. O LOAS exige alternativamente o preenchimento de um desses requisitos. Não significa que você tenha que preencher os dois requisitos simultaneamente. Foi claro? Então vamos continuar a nossa conversa. A gente falou aqui até agora que o benefício de prestação continuada é o benefício previdenciário destinado a pessoas de baixa renda, ou seja, com renda inferior a 1/4 de salário per capita, e desde que essas pessoas apresentem ou uma deficiência ou um quadro etário avançado, ou seja, uma idade superior a 65 anos, tá? Beleza. Mas o que é mais de importante que eu tenho para transmitir para vocês nesse vídeo? Existe uma portaria do INSS, deixa eu só ver aqui o número da portaria. A portaria é a portaria 374, eu recomendo que vocês anotem, isso é muito importante. A portaria 374 diz o seguinte: ela nos diz que os benefícios no valor de um salário mínimo recebidos por pessoas integrantes do núcleo familiar não serão computados para fins de cálculo da renda familiar no benefício LOAS. Ou seja, se você tem um parente, um pai, uma mãe, que recebe aquela aposentadoria, ou que recebe um LOAS no valor de um salário mínimo, tá? Aquele valor não será computado para fins de cálculo da renda familiar. E eu expando essa interpretação para dizer que quando você vai calcular a renda familiar, você só vai calcular aquele valor que excede a um salário mínimo da pessoa que
recebe outro benefício da família. Por exemplo, se eu tenho uma irmã e ela recebe um salário e meio do INSS, eu vou computar dela só R$ 500 para fins de composição da renda familiar e eventual análise do deferimento do benefício LOAS. Então, repetindo em outras palavras para vocês entenderem, o que é que essa portaria nos diz? A portaria nos diz que o benefício de um salário mínimo não será computado para fins de composição da renda familiar, no caso de benefício de prestação continuada. Gente, o tema do vídeo de hoje é bem sucinto, é justamente sobre esse benefício de prestação continuada que eu gostaria de falar com vocês, dando uma explicação ampla do que se trata o benefício, tá? Vocês podem consultar a lei que regra o assunto, a Lei 8742. Existem algumas portarias, alguns julgados que são interessantes. No canal eu venho trazendo casos de algumas pessoas que tiveram acesso ao benefício, tá? A gente tem uma discussão muito importante sobre a questão do HIV, uma discussão muito importante sobre a questão das doenças psicossociais, como depressão, ansiedade, e assim, é um benefício muito, muito importante na vida do segurado do INSS. Então, se você curtiu o vídeo, eu vou pedir mais uma vez para que você se inscreva no canal, para que você dê o like. Eu sou Adelmo, advogado, e é um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, tchau!